Olá, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite, a graça e a paz de Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso, bendito e soberano Rei de toda a terra e Senhor da Igreja. Hoje, sexta-feira, 26 de junho de 2020, encerrando a semana, estamos também com as reflexões da semana encerradas hoje. Os irmãos sabem que estamos refletindo sobre as bênçãos da salvação, dentro do ordenamento que temos compreensão teológica como Igreja Cristã Reformada sobre a ordem da salvação. Embora tenhamos dito que esse aspecto da ordem da salvação seja unitário, para o nosso entendimento, a gente disse, há uma compreensão, segundo os teólogos, de que há divisões nele. A ação de Deus é unitária, é única, mas a gente entende a obra da salvação como ordem que o Senhor estabeleceu. Já dissemos isso porque Deus também é organizado e a gente tem que ter uma organização mental de compreensão da nossa própria doutrina. E dissemos então que a ordem da salvação tem um processo. E vimos primeiro a regeneração e estamos vendo sobre a conversão, que tem dois elementos, a fé e o arrependimento. Hoje concluiremos a respeito da fé e depois falaremos do arrependimento a semana que vem, que fazem parte do segundo ato desse processo de salvação. Depois a justificação, depois a santificação e depois a glorificação, que são os elementos do processo da salvação. E dissemos então que a regeneração é a nova vida em Cristo Jesus, é uma vida que persiste, vai para toda a eternidade, é a novidade de vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Depois a conversão, que é o novo nascimento. E o novo nascimento implica que a gente viva uma novidade de vida progressiva, em constante crescimento. Os elementos estão, então, fé e arrependimento, que fazem parte da conversão. A fé salvadora, a fé que justifica, e o arrependimento, que inclusive nos acompanham nesse processo durante toda a nossa existência. A justificação, que é o novo momento de uma nova condição, um novo status, a santificação, que é a nova direção para a vida, e a glorificação, que a gente vai persistir até perseverando, até alcançarmos esse último estágio. Então nós vamos continuar hoje ainda no segundo momento desse processo da salvação, falando ainda da conversão, que tem dois elementos, fé e arrependimento. E nós vamos ler aqui Hebreus 11, versículo 6, antes mesmo de fazermos aí a leitura e o texto confessional e explicarmos alguma coisa a respeito disso. Capítulo 11 de Hebreus, versículo número 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Já definimos fé, mostramos que a fé salvadora, genuína, é aquela que tem a notícia de quem ouve a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tem o assentimento, ou seja, a mente entra em compreensão, e tem a confiança que o coração assimila que de fato fomos alcançados. Vimos que é um dom de Deus, não é fruto da nossa obra, e vimos também que vem depois da regeneração. Somente os que foram regenerados, nasceram de novo, recebem a fé salvadora. E o texto aqui de Hebreus 11:6, depois do escritor sagrado definir aí o que é fé, no versículo número 1, que é a segurança que a gente tem e a convicção não apenas das coisas presentes, mas das coisas futuras, sobretudo, que vão acontecer. E esta independência da fé que temos da fé salvadora com a fé, definição aqui em Hebreus 11:1, não se dissociam, elas andam juntas. E mostramos ontem, na sessão número 2, vocês devem estar lembrados da nossa confissão de fé, do capítulo que estamos tratando a respeito da fé salvífica, que é o capítulo 14, nós vimos aí a sessão de número 2 ontem, depois temos visto antes de ontem sobre a sessão número 1, e pontuamos que esta fé salvadora é o testemunho que Deus dá através da sua palavra e que faz com que a gente possa crer em todo o conteúdo, em tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas, e nossa mente, nosso coração assimilam de tal maneira que nós então
sabemos que estamos na plena convicção de que o que Deus falou na sua palavra é verdade e que tudo que diz a respeito da sua obra em Jesus Cristo, concernente à nossa salvação, é também verdadeiro. E isso traz-nos confiança. Foi o que vimos ontem ali na sessão de número 2. E é mais ou menos isso que o versículo 6 aqui de Hebreus 11 está falando, que a fé, ela é algo que produz a Deus, para aqueles que receberam esta fé, o agrado, ou seja, Deus se contenta, Deus se alegra em capacitar-nos com esse dom da fé. E é interessante que o versículo 6 diz aí que não há nenhum outro meio que possamos agradar ao Senhor, a não ser por meio da fé. E a palavra que aparece aí para agradar, a palavra que está no versículo número 6, sobre a fé que é agradar a Deus e que é necessário para que nós nos aproximemos dele, tenhamos esta fé que lhe agrada, é aquela que crê que ele existe. E não apenas uma crença formal, mas crer na crença daquilo que ele se agrada, do que nós vamos responder. E isso significa segurança da salvação. É interessante que essa palavra que aparece aí para agradar, no texto original em que foi escrito no Testamento, que é a língua grega, a palavra significa estar pronto, preparado, ou deixar tudo pronto, organizado, porque era um costume no Oriente deixar tudo preparado, inclusive nivelar as estradas, aprontar o caminho para que as pessoas importantes pudessem ser recebidas e chegassem com segurança. Do ponto de vista espiritual, então, este agradar aqui significa que o Senhor nos está capacitando de uma fé salvadora e nos dará segurança para nos preparar para o momento glorioso da volta de Cristo, quando receberemos definitivamente para todos sempre as suas bênçãos que nos são asseguradas e nos apropriarmos delas. Então, isso aqui é o que está dito aqui em Hebreus 11, 6, sobre a fé é o meio pelo qual nós agradamos a Deus e nos preparamos para assegurarmos que estamos diante de Deus, querendo em tudo que Ele requer de nós, em tudo que Ele espera de nós, até o dia em que Ele vai voltar em glória e majestade na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Ele está nos preparando e nós estamos nos preparando e preparando em nosso coração essa pavimentação da volta de Cristo, como preparávamos as estradas, nivelávamos as estradas para as grandes comitivas, para os homens importantes chegarem a determinada localidade. O Senhor está nos preparando, está nivelando a nossa vida de fé para que com segurança aguardemos a bendita e gloriosa volta do seu Filho Jesus Cristo. Então, eu quero ler a sessão número 3 do capítulo 14 da nossa Confissão de Fé e aplicar esta verdade a respeito da segurança da salvação que está contida na fé. A sessão 3 diz assim: esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de diversas formas assaltada e enfraquecida, mas que logra vitória, desenvolvendo-se em muitos até atingir uma plena segurança através de Cristo, que é tanto o autor quanto o consumador da fé. Veja que coisa maravilhosa. O que os teólogos Westminster estão dizendo aqui, que esta fé, em sua essência, é a mesma e ela frequentemente tem diferentes graus de acordo com as pessoas em determinados tempos, determinadas épocas, receberam diferentemente esta fé. E é interessante que a sessão diz aí que ela é dada para alguns de uma maneira mais fraca, para outros de uma maneira mais forte. E de diversas formas foi manifestada. Às vezes ela é enfraquecida, é assaltada. Isso significa que nós somos muitas vezes visitados por tormentas que podem nos abalar
e podem nos deixar um pouco preocupados, mas os que foram alcançados pela fé salvífica, a fé salvadora, embora tenham graus diferentes dessa fé, sejam mais ou menos fracos, eles vão se desenvolver de tal maneira que vão atingir a plenitude da segurança através da pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio autor e é o próprio consumador da fé, aquele que por nós realizou a obra e haverá de completá-la até o fim. Aqui está a segurança da nossa salvação. Então, nós estamos expostos em nossa vida a muitas dificuldades, a muitas intempéries, a inimigos, e muitas vezes somos assaltados em nossa fé, às vezes enfraquecemos, mas através da graça bendita da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós vamos sempre lograr vitória, vamos alcançar vitória, o que nos diz aí a seção 3 da Confissão de Fé. Embora de formas diversas sejamos assaltados e enfraquecidos em nossa fé, vamos lograr vitória em Cristo Jesus, ou seja, sempre venceremos, porque a fé salvadora não nos permitirá ficar abatidos, e ela vai se desenvolver à medida da certeza que temos da pessoa bendita de Jesus Cristo, que aplica em nós os valores e os benefícios desta fé bendita. Portanto, eu quero concluir dizendo para você, meu irmão, que as Escrituras Sagradas nos apresentam muitas passagens quanto a isto. O versículo 1 de Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. 1 João capítulo 5, versículo 13, nos diz João que todas as coisas foram escritas para que possamos saber que o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Também há outras passagens nas Escrituras Sagradas que revelam a necessidade que eu e você temos de cultivar a nossa fé, desenvolvermos a nossa fé até o dia glorioso da volta de Cristo Jesus. Portanto, o capítulo de hoje, que trata da fé, encerrando o que é fé, fala da segurança da nossa fé, que é uma fé que nos mantém firmes até o dia glorioso da volta de Jesus Cristo. Portanto, que Ele nos abençoe e que assim criamos e mantenhamos firmes na fé, sabendo que Jesus já começou a obra e Ele haverá de completá-la. Em nome dEle, então, creia assim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque podemos essa semana refletir sobre aspectos gloriosos da obra da salvação. Dá-nos um final de dia e esta noite tranquila, final de semana abençoado, alimentando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé e tendo segurança naquilo que o Senhor Jesus certamente tem preparado para nós. Abençoa o teu povo, a cada família, a cada irmão, a cada membro da tua igreja. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. E que agora a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vos guarde, meus irmãos e irmãs, mente e coração em Cristo Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite. Não se esqueça, domingo de manhã o culto e à noite também. E alimente seu coração de uma fé vívida. A segurança da salvação está posta em Cristo Jesus para você. Até lá, se Deus quiser. Bom final de semana a todos.